Sabe que o que realmente diferencia um policial militar, um bombeiro militar, dos outros servidores públicos? As regras para eles são bem particulares, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente isso. Exatamente. São regras que vêm direto da Constituição Federal. Isso, nosso foco vai ser o artigo 42 da Constituição, ele que, assim, desenha todo o regime jurídico desses militares, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios. E, claro, a gente vai olhar as mudanças importantes, né? As emendas constitucionais, 18 de 98, a 20 também de 98, 41 de 2003 e a mais recente, a 101 de 2019. Mas, ó, antes da gente entrar de cabeça nisso, se você curte esse tipo de análise detalhada, aproveita rapidinho, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo. Ajuda bastante. São esses militares, como funciona a questão das patentes e também, né, as proibições que eles têm. São bem diretas. Sindicato, greve, filiação a partido político e as regras para acumular cargos ou ir para inatividade. É um mundo à parte, assim. É verdade. Então, começando pelo começo. Quem são eles oficialmente? O próprio artigo 42, com a redação que veio lá da emenda 18 de 98, define: são os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. E um ponto crucial: são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Isso já mostra uma diferença enorme de outras carreiras públicas. E também dos militares federais das Forças Armadas, né? São regimes distintos. Exatamente. E essa hierarquia fica muito clara quando a gente fala das patentes dos postos. A Constituição garante aos oficiais, seja na ativa, na reserva ou já reformado, as patentes, com todos os direitos, deveres, prerrogativas. Tudo que vem junto. E tem um detalhe interessante sobre quem confere essas patentes, né? Isso. Desde a emenda 20 de 98, ficou definido que as patentes dos oficiais militares estaduais são dadas pelos governadores. Reforça aquele vínculo com o Estado. Diferente das Forças Armadas, que aí é o presidente da República. Faz sentido. Agora vamos para um ponto que sempre gera dúvida: as restrições. O que eles não podem fazer. A Constituição é bem taxativa nisso aí. Primeiro, nada de sindicato. E nada de greve. E partido político. Também não pode. Enquanto estiver em serviço ativo, o militar estadual não pode ser filiado a partido político. São vedações que, bom, decorrem daquela natureza militar, da hierarquia e disciplina que a gente já falou. Certo. E se um militar desses precisar assumir um outro cargo público? Como fica? Aí tem regras bem específicas, olha só. Se for um cargo público civil e permanente, ele tem que ir para a reserva. Reserva? Tipo, ele se afasta da função militar ativa? Isso é uma forma de inatividade remunerada, digamos assim, aguardando a reforma. Agora, se o cargo for público, mas temporário e não eletivo, atenção, a situação muda. Ele fica agregado, quer dizer, ele continua militar, mas está vinculado àquela outra função temporária. E promoção? Como fica nesse caso? Durante esse período agregado, ele só pode ser promovido por antiguidade, nada de promoção por merecimento. E tem um prazo aqui que é crucial. Fica ligado. Se esse afastamento temporário, chamando os períodos, contínuos ou não, passar de 2 anos, aí não tem mais jeito. Ele é transferido compulsoriamente para a inatividade. 2 anos é o limite. 2 anos, anotado. É um prazo importante mesmo. E para perder o posto ou a patente no caso dos oficiais, imagino que não seja fácil. De jeito nenhum. As condições são bem rigorosas. Precisa de uma decisão de um tribunal militar, que o considere indigno ou incompatível com o oficialato. E tem outra situação também, né, envolvendo condenação criminal. Exato. Se o oficial for condenado na justiça comum ou militar, tanto faz, a uma pena de prisão superior a 2 anos, e essa sentença for definitiva, não couber mais recurso, ele também vai passar por esse julgamento no tribunal militar para decidir se ele perde o posto e a patente. De novo, o prazo-chave: condenação superior a 2 anos. Entendi. São mecanismos bem específicos de controle e disciplina. E o artigo 42 ainda faz mais, ele conecta outras regras da Constituição a esses militares, sempre com adaptações, claro, coisas sobre direitos políticos, regras de aposentadoria que vem lá do artigo 40, algumas disposições das Forças Armadas, tudo aplicado a eles conforme o próprio artigo 42 e o 142 determinam. E a lei estadual tem um papel importante aí, né? Tem sim.
Muitos detalhes, como limites de idade, tempo de contribuição, condições para transferência para inatividade, ficam para a lei específica de cada estado tratar. Tivemos atualizações importantes também com as emendas. A 41 de 2003 mexeu nas regras de pensão por morte. E a emenda 101 de 2019 trouxe uma novidade sobre acumulação de cargos. Agora, em certas hipóteses bem restritas que a Constituição já previa para outros servidores, tipo um cargo de professor ou outro na área de saúde com profissão regulamentada. Um militar estadual também pode acumular, desde que tenha compatibilidade de horários. Mas, atenção, a atividade militar sempre tem prevalência. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a Constituição define quem são os militares estaduais, PMs e bombeiros, com base forte em hierarquia e disciplina. Isso, Tem vedações claras, nada de sindicato, greve ou filiação partidária nativa. correto. Regras bem detalhadas para assumir outros cargos, com aquele prazo limite de 2 anos para cargos temporários antes de ir para inatividade. Exato, o prazo é fundamental. E critérios bem rigorosos para perda de posto e patente pelos oficiais, envolvendo julgamento em tribunal militar ou condenação superior a 2 anos. Perfeito. Acho que cobrimos os pontos principais do artigo 42. Sim, fica aquela reflexão, né? Como equilibrar essa natureza militar tão forte, com hierarquia e disciplina, com os direitos e deveres que a Constituição assegura a todos, inclusive a eles? Pois é. É uma tensão interessante, né? Entre a especificidade da função militar e a universalidade dos direitos. Como isso funciona na prática, no dia a dia deles. Um ótimo ponto para a gente pensar depois. Bom, chegamos ao fim da nossa análise focada no artigo 42. Esperamos que tenha sido útil. Se você gostou, se ajudou a clarear as coisas, não esquece de deixar aquele like para a gente saber. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!